Olá você, graça e paz, em mais uma leitura e estudo da Palavra de Deus neste 7º dia. Estamos muito felizes por você que está nos acompanhando. Completamos assim mais uma semana de vitória, uma semana de estudos da Palavra de Deus. Tenho certeza que a sua vida não é mais a mesma. Algo mudou na sua vida e vai mudar ainda mais. Então, vamos aproveitar esse momento especial do estudo da Palavra de Deus. Aleluias! Pois bem, vamos dar início nesse 7º dia de leitura, ao capítulo 12 do livro de Romanos. Você sabe que o estudo ele é contínuo, cada dia uma porção dessa palavra. E o capítulo 12 do livro de Romanos, ele fala sobre a consagração. O que é isto? Vamos ver o que diz a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas vos transformeis pela renovação do vosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é essa primeira parte, esses 2 versículos de Romanos 12, está nos trazendo? Primeira coisa é que o nosso culto, ele precisa, ainda que cheio de fé, ele precisa ter racionalidade. Racionalidade ao contemplarmos a pessoa de Cristo, ao podermos entender esse aspecto da fé em Jesus. O versículo 3 de Romanos 12 já nos fala dos dons espirituais. E ele diz o seguinte: digo, pois, pela graça que me é dada, a cada um que está entre vós, que não queira saber mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, porém nem todos os membros têm a mesma operação. Ou seja, atua da mesma forma, ou ainda possui a mesma funcionalidade. Se o nosso corpo, cada item, tem um propósito, tem um objetivo, assim somos nós neste universo do qual Deus nos colocou. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, verso 4, porém nem todos os membros têm a mesma operação. Assim que nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas somos individualmente
membros uns dos outros. De maneira que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é o de profecia, use-o segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em servir. Se é ensino, que haja dedicação à doutrina. O que exorta, use também esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O que a palavra até aqui tem nos chamado a atenção? É que você, querido, que está nos ouvindo, precisa entender que os dons que Deus te deu, os talentos que o Senhor colocou na sua vida, a inteligência, a capacidade de desenvolver certas atividades diferente de outras pessoas, que tudo isso você possa fazer para a glória de Deus. Esse é o propósito. Porque assim como nós fomos criados por Deus, os dons, os talentos, a capacidade intelectual, tudo que em nós está, foi dado por Deus para um propósito. E precisamos fazer esse propósito do Senhor em nossas vidas acontecer. E se cada um entender isso, quando estamos juntos, podemos fazer e realizar as maravilhas de Deus em nossas vidas. O verso 9, ele fala dos mandamentos. Ele diz assim: o amor seja sem fingimento. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, vos preferindo em honra uns com os outros. No cuidado, não sejais vagarosos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrando-se na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverando constantes na oração, comunicando as suas necessidades aos santos, seguindo a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicionando as coisas altas, mas se acomodando às humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Lindo isto, né? E aqui tem uma que eu quero destacar nesses versículos. É algo muito bonito. Enquanto o mundo secular, o mundo em que nós vivemos, apregoa que toda unanimidade é burra, as pessoas não podem pensar umas iguais às outras, a palavra de Deus vem na contramão do mundo. E ela diz, verso 16 de Romanos 12, sede unânimes entre vós. Significa ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo conceito para com todos. Não importa se é grande, se é rico, se é pobre, se é pequeno. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E assim Ele quer que eu e você também não façamos acepção de pessoas. O verso 17 até o verso 21 fala de comportamento. Olha o que ele diz. A ninguém torneis mal por mal,
procurai pelas coisas honestas perante todos os homens. Quando for possível, em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, antes dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A Bíblia diz que irai-vos, mas não deixemos o pecado chegar à nossa porta. Aqui em Romanos, a palavra está dizendo: se você estiver pensando em se vingar, chegue até o momento da ira, mas não ultrapasse essa barreira. Que bênção, né? Muito interessante. E ele diz assim que, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Pois, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Que maravilha, né? Nós podemos aplicar o significado desta palavra em nossas vidas. É algo maravilhoso, porque estamos assim fazendo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus te abençoe. Prosseguindo neste sétimo dia de estudos, na nossa segunda leitura, você sabe, você que nos acompanha, que são 3 leituras diárias para que nós alcancemos o objetivo de, em um ano, fazer todo o estudo da Palavra de Deus. Então hoje nós vamos estudar os capítulos 23 e 24 de 1 Samuel. Pegue a tua Bíblia e nos acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. Davi derrota aos filisteus. Avisaram a Davi, dizendo: eis que os filisteus combatem contra Keila e roubam as eiras. Davi consultou ao Senhor, dizendo: irei eu aferir estes filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: vai e fere os filisteus e livra a Keila. Mas os que estavam com Davi lhe disseram: eis que nós aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Então Davi voltou a consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce até Keila, que eu entregarei os filisteus em tuas mãos. E partiu, pois, Davi com seus homens a Keila, e guerreou contra os filisteus. E trouxe os seus gados, e os feriu com grande estrago. E Davi libertou todos os moradores de Keila. E aconteceu que, fugindo Abiatar, filho de Aimeleque, para Davi a Keila, desceu com um éfode na mão. Você lembra do capítulo anterior? Que Saul mandou matar todos os sacerdotes. E somente Abiatar, filho de Aimeleque, conseguiu escapar. Foi dito a Saul que Davi tinha vindo a Keila. Então disse Saul: Deus o trouxe para as minhas mãos, porque ele está encerrado, havendo entrado numa cidade com portas e fechaduras. E Saul então convocou todo o povo
para a batalha, para descer a Keila e cercar Davi com seus homens. Mas, entendendo Davi que Saul ideava o mal contra ele, chegou e disse a Abiatar o sacerdote: traze aí o éfode. Você já sabe que o éfode é aquela manta, roupa sacerdotal que o sacerdote a utiliza. E disse ainda Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo tem sabido que Saul trata de vir contra Keila, a destruir a cidade por minha causa. Davi tinha consciência disto. Isso é que é muito importante. Serão entregues os cidadãos de Keila em suas mãos? Saul descerá como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, rogo-te que o declare a teu servo. E o Senhor disse: sim, descerá. Disse então Davi: os vizinhos de Keila entregarão a mim e aos meus homens nas mãos de Saul. E o Senhor respondeu: entregarão. Assim, não restou muita alternativa para Davi. Davi então se levantou com seus homens, que eram mais ou menos uns 600, e se foram de Keila, indo-se de uma parte para outra. E veio a nova a Saul de que Davi havia se escapado de Keila e deixou de sair contra ele. Já que ele foi embora de Keila, Saul parou de perseguir, porque já não sabia mais onde encontrar. E Davi ficou no deserto, em lugares fortes, e habitou num monte no deserto de Zif. E ali Saul procurava todos os dias, mas Deus não entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul havia saído em busca da sua vida, esteve ele num bosque no deserto de Zif. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e veio a Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. E lhe disse: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, e tu reinarás sobre Israel, e eu serei o segundo depois de ti, e até Saul meu pai bem sabe. E entre ambos foi feita uma aliança diante do Senhor. E Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. E subiram os zifeus a dizer a Saul em Gibeá: não está Davi escondido em nossa terra, nas penhas do bosque, na colina de Aquilá, que está à mão direita de Gesimon? Portanto, ó rei, desce agora, apressadamente, segundo todo o desejo da tua alma, e nós o entregaremos nas mãos do rei. E Saul disse: bendito sejais vós do Senhor, que tivestes compaixão de mim. Ide, pois, e considerai e notai com diligência o lugar onde frequenta. E quem o tenha visto ali, porque me foi dito que ele é muitíssimo astuto. Considerai bem, pois, e vejam todos os esconderijos onde ele se esconde, e voltem para mim com toda a certeza, e eu irei convosco. E se ele estiver naquela terra, eu o buscarei entre todos os milhares de Judá. E eles então se levantaram e se foram a Zif na frente de Saul. Mas Davi e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície que está à direita de Gesimon. E se foram Saul com seus homens para buscá-lo. Mas avisaram a Davi
que desceu àquela penha e ficou no deserto de Maom. O que Saul ouviu, seguiu a Davi rumo ao deserto de Maom. E Saul ia por um lado do monte e Davi com seus homens pelo outro lado do monte. E se apressou Davi para ir adiante de Saul. Mas Saul e seus homens tinham cercado a Davi para poder pegá-los. Então, na hora H, veja como Deus dá o escape. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: vem logo, porque os filisteus têm feito uma incursão no país. E assim voltou. Portanto, Saul de perseguir a Davi partiu para defender a sua cidade contra os filisteus. Por esta causa, puseram àquele lugar o nome de Rochedo das Divisões. Então, Davi subiu dali e habitou nos lugares fortes em En-Gedi. Então, observe que Davi teve livramento de Deus em todas as perseguições feitas por Saul, até o dia em que ele se tornou rei. Ele teve que esperar muito tempo até que se cumprisse a palavra de Deus na vida de Davi. Capítulo 24 ainda deste livro de 1 Samuel. E quando Saul voltou de perseguir os filisteus, avisaram-no dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul foi lá, defendeu a sua cidade e voltou à caça a Davi de novo. E tomando Saul 3.000 homens, olha só, Davi andava com mais ou menos 600. Então Saul tinha 5 para 1. 3.000, 5 vezes mais, escolhidos em todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, pelos cumes dos penhascos das cabras montesas. E quando chegou a um curral de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou Saul nela e cobriu seus pés. E Davi e seus homens estavam nos fundos dessa caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual te tem dito o Senhor: eis que te entrego teu inimigo em tuas mãos, e farás com ele como bem te parecer. E Davi se levantou e silenciosamente cortou a orla do manto de Saul. Porém, depois disto, o coração de Davi doeu, porque tinha cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, isso disse Davi aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa contra o meu Senhor, o ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra ele, porque é um ungido do Senhor. Davi dá uma lição aos seus homens para dizer que aquele que Deus escolheu, aquele que Deus ungiu, não cabe nenhum daqueles que estão próximos a ele feri-lo, tocá-lo ou fazer qualquer coisa, porque a Deus pertence a vingança. E Davi, depois que cortou a orla das vestes de Saul, se arrependeu amargamente de ter feito isto. E Davi, com estas palavras, conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul, saindo da caverna, se foi por seu caminho. Também Davi se levantou depois e, saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se com seu rosto em terra e fez reverência. E disse Davi a Saul: por que ouves as palavras dos que dizem: eis que Davi procura o teu mal?
Eis que viram hoje os teus olhos como o Senhor te pôs em minhas mãos, nesta caverna. E disseram alguns que te matassem, mas te poupei. Porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque ele é ungido do Senhor. Saul, mesmo com tudo isso, ele foi ungido por Deus para ser rei de Israel. E olha, meu pai, veja aqui na minha mão a orla do teu manto, porque eu cortei a orla do teu manto e não te matei. Reconhece? Pois, e vê que não há mal nem traição na minha mão, nem pequei contra ti. Contudo, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, disse Davi. E me vingue de ti o Senhor, mas a minha mão não será contra ti. Como diz um provérbio dos antigos, a impiedade procede dos ímpios, assim que a minha mão não será contra ti. Depois de quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, pois, será o juiz, e ele julgará entre mim e ti. Ele verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão, disse Davi a Saul. E não é diferente com você. O Senhor está advogando a tua causa. Basta esperar no Senhor. Davi esperou e venceu. Não é diferente, porque Deus não muda e nele não há sombra e nem variação. Ele é o mesmo. Na época de Davi, continua sendo o mesmo hoje. Seguindo, verso 16 do capítulo 24 de 1 Samuel. E aconteceu que quando Davi acabou de dizer estas palavras a Saul, Saul disse, é esta a tua voz, meu filho Davi? E Saul, levantando sua voz, chorou. E disse a Davi, mas justo és tu do que eu, pois tens me recompensado com bem, havendo eu te pago com mal. Tu mostraste hoje que tens procedido bem para comigo, pois não me mataste, me havendo o Senhor posto em tuas mãos. Porque quem encontrará o seu inimigo e o deixará ir são e salvo? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que neste dia me fizeste. E agora, pois, como eu entendo que tu hás de reinar, é que o reino de Israel será firme e estável em tua mão. Agora, portanto, jura-me pelo Senhor, que não cortarás a minha descendência depois de mim, nem riscarás o meu nome da casa de meu pai. Então Davi jurou a Saul, e Saul se foi para a sua casa, e Davi, porém, e os seus homens subiram ao lugar forte. E você verá adiante que na batalha não somente Saul morre, mas todos os seus filhos. Não precisou Davi fazer nada. Com toda a perseguição sofrida por Saul. Não importa o quanto você tem sofrido perseguição, saiba de uma coisa: maior é o Deus que você serve do que a perseguição que tem buscado tirar a tua paz. Creia no Senhor, porque a vitória é certa. Deus abençoe. A terceira leitura desse dia 7, o sétimo dia do nosso estudo, está nos Salmos
67, que diz o seguinte: Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Aleluia. Para que seja conhecido na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Oh, bênção! Exaltem-te os povos, ó Deus. Louvem-te todos os povos. Se alegrem e regozijem-se as nações, porque julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, todos os povos te exaltem. E então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluias! Glória a Deus! Que salmo lindo de exaltação, glorificação ao Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Beijo no teu coração, um excelente dia, Deus te abençoe.